em homenagem a vocês, mulheres. E essa história é uma história real. Ela é uma história que começa da união de um agricultor analfabeto com uma empregada doméstica também analfabeta. E eles se conhecem, formam um casal, tem 3 filhas mulheres. E aquelas filhas vão crescendo sem educação e uma delas diz: eu vou quebrar isso, essa maldição do analfabetismo. Ela pega papel de padaria, um lápis e se matricula no Mobral. Alguém sabe o que é o Mobral aqui? É do tempo de vocês? Vocês estão vendo? Eu pensei que era só eu. E ela se matricula no Mobral. E ela vai estudar. E durante o estudo, ela se apaixona por uma professora. Isso não acontece aqui em Souza, né? Oi? Atos? Cajazeiras? Talvez lá em Santa Luzia ou qualquer outra cidade. E ela se apaixona por aquela professora e ao concluir os estudos a professora diz: Rainha, eu vou lhe dar um emprego. E ela dá um emprego para ela numa aula. Como toda mulher, ela se apaixona. Apaixonada, começa um relacionamento, fica grávida do primeiro filho, fica grávida do segundo. E quando ela fica grávida do terceiro, o marido dela começa a mudar. Me disseram que aqui em Patos são os homens mais honestos que existem, não? Diz que aqui o homem não olha para a mulher, meu irmão. Os caras são fiéis. Não é uma macharada, é. Mas nessa história toda, aquele homem ele começa a mudar. Ele começa a beber, ele começa a usar entorpecentes e ele começa a ficar violento. E ela começa a ter medo. Ela chega para aquela proprietária da óptica, que era onde ela trabalhava, e ela diz: olha, eu estou grávida do meu terceiro filho, eu vou cuidar da minha família. Ela pede demissão. Antes de sair, aquela professora vai lá dentro, pega uma caixa e diz: leva essa caixa com você. Se um dia você estiver passando alguma dificuldade, essa caixa vai lhe ajudar. E ela pega aquela caixa, leva-se embora, vai para casa. E o marido dela começa a transformar a vida dela. Até que chega um momento que ela, prestes a nascer o terceiro filho, ele vende tudo e bota ela para fora de casa. Aquela mulher entra em desespero. Nasce o terceiro filho. E não há nada pior para uma mulher do que um filho pedir comida e você não ter o que dar. Quem é mãe aqui? A maioria. Com 3 filhos pequenos, os filhos pedindo comida, ela revira a casa inteira. A única coisa que ela acha é uma banana e algumas moedas. No ato de loucura e desespero, ela vai numa mercearia, compra veneno, bate aquela banana com veneno, enche os copos das crianças, o dela e a mamadeira do pequeno, e se põe a chorar. Chorando, ela olha para frente, ela vê a caixa que recebeu daquela professora. Ela se levanta, vai até lá na frente e pega aquela caixa. E quando ela pega aquela caixa, é aquele livro que você bem conhece, aquele mais vendido, best-seller da capa preta. E ela vê que tem uma marcação que falava sobre um tal no Vale do Sombra da Morte. E um envelope. Quando ela puxa aquele envelope, tem um papel que diz: Rainha, essa é a segunda chance que a vida lhe dá para construir uma nova história. E o equivalente ao salário que ela recebia na alta. O nome dessa mulher é Rainha Rodrigues. Eu não estaria aqui contando essa história se uma professora não tivesse dado uma segunda chance para minha mãe. Eu sou filho da escola pública. Eu fiz meu fundamental na escola pública. Eu fiz meu ensino médio na escola pública. Eu fiz minha faculdade na escola pública. Eu vim para Paraíba fazer meu mestrado na UFPB. Eu fui para Pernambuco fazer meu doutorado em Pernambuco. Fui fazer um pós-doc também na universidade pública. Eu não tenho condições de devolver o que o público me deu. E eu quero começar essa conversa, Vânia, primeiro, dizendo que você que está aí sentado, que é professor e que é professora, nós somos a resistência. Porque somos nós que levamos a educação desse país nas costas. São vocês que levam a educação da Paraíba nas costas. Seja em Patos, seja em Cajazeiras, seja em Pombal, seja em Santa Luzia, seja em São Mamede, seja onde for. É você que faz a educação funcionar.
É você pelo qual o aluno se apaixona por você. É você que salva vidas, talvez você não saiba. Mas é você que toca o coração, toca a alma, toca a essência, toca a personalidade. É você que vai lá no fundo, no mais íntimo, e resgata uma alma, talvez da droga, talvez do suicídio, talvez da morte. Nós somos amor, fé e esperança. Sem você, professor, nada disso é capaz. Talvez você não tenha condições, talvez ainda não tenha percebido. Mas o maior salário que nós temos não é o salário financeiro. Afinal de contas, apesar de Ana já ter me dito que, graças a Deus, aqui na Paraíba, os professores são todos ricos, viu, Fábio? Diz que nem recebemos de 15 mil reais. O salário mais baixo de entrada é de 15 mil. Diz que vale o transporte é 4 mil, vale o transporte é. Vale o transporte. Ana já está nervosa. Mas brincadeiras à parte, o maior salário que nós recebemos é o salário emocional. Então eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir para todo mundo levantar. Levanta aí, por gentileza. Sabe por quê? Que é o salário emocional? Porque existe na educação algo que salário nenhum paga. Que é você efetivamente reconhecer, honrar e ser grato a quem é importante para você. É a primeira vez que esse cara é empreendedor aqui no sertão. É a primeira vez que invadiu aqui a cidade de Patos. É a primeira vez que talvez você esteja tendo o privilégio de debater e falar sobre a educação de forma diferente. Então, eu quero, por gentileza, provavelmente você está perto de alguém que você conhece. Sim ou não? Sim. Você não está de jarro, né? Não solta de jeito nenhum.